Na sequência temos a definição 3.6, que fala quando que um poliedro convexo é chamado de poliedro regular, tá? Então, poliedro convexo é chamado de poliedro regular quando acontece duas coisas. Primeiro, as suas faces são polígonos regulares e congruentes. Lembrando, o que é um polígono regular? É um polígono formado por arestas de mesmo tamanho, tá? Então, por exemplo, um triângulo é um triângulo equilátero. Um quadrado, por exemplo, formado, né, por lados iguais, né? Não é um retângulo, né? Então, regular significa que todos os seus lados têm a mesma medida, tudo bem? Então, cada uma das faces são polígonos regulares e são congruentes. Então, uma face tem que ter o mesmo número de arestas que a outra, porque são congruentes, beleza? E a segunda condição é que todos os ângulos poliédricos, né, tem o mesmo número de arestas. Então, em cada um dos vértices do meu poliedro incidem o mesmo número de arestas. Muito bem, pessoal. Com essa definição, então, o que a gente pode dizer? A gente pode dizer que todo poliedro de Platão é poliedro regular ou que todo poliedro regular é poliedro de Platão? Vamos pensar. Se o poliedro é de Platão, então ele tem que ser um poliedro regular? Vamos pensando. Bom, para ser um poliedro de Platão, eu preciso ter que o número de arestas em cada face é o mesmo. Tenho que ter que o número de arestas que incidem em cada vértice também é o mesmo. Bom, então beleza. Essa segunda condição é a mesma que a segunda condição de poliedro regular. A gente tem que o poliedro de Platão satisfaz a relação de Euler, né? Se ele satisfaz a relação de Euler, então ele é um poliedro regular. Para ser um poliedro regular, eu preciso que ele seja um poliedro convexo. Se ele satisfaz a relação de Euler, ele é um poliedro convexo? Não. Se ele é convexo, então ele satisfaz. Agora, se ele satisfaz, não necessariamente ele é convexo. A gente viu um exemplo, né, de um poliedro lá que não era convexo e que satisfazia a relação de Euler, né? A característica de Euler era 2. De Euler-Poincaré era 2, no caso dele, tá? Então, poliedro de Platão não necessariamente é um poliedro regular. No entanto, se eu tenho um poliedro regular, então ele é um poliedro de Platão. Por quê? Veja só, suponha que eu tenho um poliedro regular. Vamos ver que ele satisfaz as três condições de poliedro de Platão. Primeira condição de poliedro de Platão é que todas as faces têm que ter o mesmo número de arestas. Isso é satisfeito porque se eu tenho um poliedro regular, então todas as faces são congruentes. Se elas são congruentes, elas têm que ter o mesmo número de arestas. Então, a primeira condição de ser poliedro de Platão é satisfeita. A segunda condição é a mesma dessa, então também é satisfeita. E a terceira condição é que vale a relação de Euler. No entanto, todo poliedro regular tem que ser um poliedro convexo. Se ele é um poliedro convexo, pelo teorema de Euler, vale a relação de Euler. Então, também satisfaz a terceira condição para ser um poliedro de Platão. Então, todo poliedro regular é um poliedro de Platão. Tá bom? Bom, se todo poliedro regular é um poliedro de Platão, e a gente viu que existem apenas 5 classes de poliedros de Platão. Então, pessoal, poliedro regular só tem 5 tipos também. Porque além do número de vértices, faces e arestas fixas, né, nos 5 tipos de poliedro de Platão, aqui a gente tem uma exigência a mais. Qual é essa exigência a mais? Cada face é um polígono regular. Então, cada aresta tem que ter o mesmo tamanho. Certo? Então, como cada aresta tem que ter o mesmo tamanho, quais são as possíveis classes do poliedro regular? Vai ser um tetraedro regular. Então, olhem aí a última figura aí, a figura na sequência. Ou vai ser um tetraedro regular, um hexaedro regular. Ou seja, um hexaedro regular é um cubo, tá? Então vai ser um cubo, depois um octaedro, né? Um octaedro
regular, né? Então vai ser esse balãozinho aí. O dodecaedro regular, então cada pentágono tem que ter o mesmo tamanho, cada aresta do pentágono. E o último, um icosaedro regular. Né? Olha que figura bonita, né? Se montar esse objeto de canudinho, né? Ou da planificação, fica um poliedro muito bonito, né? O icosaedro. Né? Tem dados, né, de icosaedro e dodecaedro que são utilizados no RPG também, né? Então, os dados. Então, pode ser comprado esses dados também para levar para os alunos, né, para os alunos verem esses objetos, né, dessa maneira, tá?